Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso 13º capítulo do curso básico de Blender, onde vamos aprender a trabalhar com configuração do ambiente do nosso projeto. Na aula passada nós aprendemos aí a estar trabalhando com iluminação e gostaria de dar um destaque principal à iluminação do tipo Sol, onde nós aprendemos que esse tipo de iluminação ele não cuida apenas de iluminar o nosso projeto, mas também de criar um cenário de fundo. E isso vai nos ajudar a compreender melhor o que vamos tratar no capítulo de hoje, que é justamente esta parte de ambiente do nosso projeto. As configurações do nosso ambiente, elas vão cuidar de um modo geral de algumas configurações de iluminação, de sombras e até mesmo na criação de um ambiente atmosférico no nosso projeto. Essas configurações também são importantes para a gente conseguir obter um realismo. E é sobre isso que vamos tratar aqui no nosso 13º capítulo. Eu sou Alexandre Ferri e você está aqui no canal AFerri 2010. Sejam bem-vindos. Bom, iniciando aí o nosso aprendizado sobre ambiente, primeiro vamos conhecer onde estão as configurações de ambiente, né? Então, se nós olharmos aqui do nosso lado direito, nós vamos ter um íconezinho aqui que parece uma esfera de coloração azul. Essa esfera vai retratar um ambiente atmosférico do nosso projeto. Então vamos clicar neste ícone e aí teremos as primeiras configurações já visualizadas. Para a gente poder estar conhecendo melhor cada uma dessas configurações, eu vou estar criando aí diversos projetos, tá pessoal? Eu tenho alguns projetos aqui que já estão salvos. Deixa eu mostrar para vocês. Vamos renderizar aqui, ok? É só para vocês terem um conhecimento, né? Então aqui eu tenho um plano com uma esfera, nada demais. Temos outro projeto, tem esse outro projeto aqui, né? Nada demais, né? Eu tenho 3 cubos colocados aí sobre um plano. Temos um outro cubo onde eu estreitei ele, né? Fiz um formato bastante longo para que na visualização pela câmera a gente conseguisse ver aí os efeitos da névoa, né, sobre o nosso projeto, que é uma parte das configurações que nós vamos estar aprendendo aqui a trabalhar com o Blender, né? Mas eu estou fazendo essa pequena introdução para vocês terem uma noção que já existem alguns projetos já pré-definidos aqui, ok, pessoal? Então não se assustem se vocês vão estar vendo imagens como esta, tá? Mas nada tão complexo assim que a gente não consiga compreender, tá bom? Trabalhando aqui nessa parte de ambiente, nós vamos estar conhecendo um pouco mais como podemos estar trabalhando com essas janelas aqui. A primeira opção que nós temos é a parte onde podemos criar aqui uma lista com nomes dos nossos ambientes. Então poderíamos trocar a palavra World para a palavra Mundo. Podemos fazer essa alteração. Podemos estar criando aqui também outros tipos de ambientes, né? Podemos clicar neste mais, né? E agora poderíamos estar criando aqui um cenário completamente diferente. Vamos alterar isso para mundo novo, por exemplo, ok? Tá? E aí nós teríamos então uma listinha onde nós poderíamos estar selecionando os tipos de ambientes que nós gostaríamos de estar trabalhando no nosso projeto e rapidamente estaríamos trazendo todas essas configurações aqui pré-definidas de uma forma mais fácil. Se renderizarmos o nosso projeto nessa opção Mundo Novo, nós teríamos este resultado. Se alterássemos agora para Mundo, nós teríamos esta outra situação aqui no nosso projeto. Enfim, nós podemos então estar criando aqui uma lista com diversas configurações de ambiente. Se desejarmos eliminar alguma delas, é só selecionar a opção que gostaríamos de excluir e pressionar no botão aqui de
exclusão. E aí, pessoal, a gente percebe que, na verdade, o que nós fizemos foi excluir do nosso projeto do Blender as configurações de ambiente. Neste momento, nosso projeto não tem nenhuma configuração de ambiente. Se renderizar, vocês vão observar que o nosso projeto está sem nenhuma configuração de luz, de sombra, que a gente tinha na configuração aqui do ambiente, né? E aí, se clicarmos nesta opção aqui, a gente vai perceber que a configuração mundo e a configuração mundo novo continuam existindo aqui no nosso projeto. E aí você vai perguntar, bom, se aquela opção, quando excluirmos e pressionamos esse xizinho, ele acaba excluindo, na verdade são as configurações do ambiente do nosso projeto Blender, como é que podemos excluir esses itens que estão aqui nessa lista? E isso que eu vou mostrar para vocês serve praticamente para quase todos os tipos de objetos que nós temos aqui na ferramenta do Blender, como por exemplo materiais, né? Quando a gente seleciona aqui materiais, a gente também acaba tendo uma lista aqui de materiais, e da mesma forma, quando pressionamos o X aqui, nós paramos de utilizar este material associado a um determinado objeto que criamos aqui no Blender, mas não excluímos este material dessa lista. E como é que nós poderíamos fazer então para poder excluir as opções que ficam presas nessas listas aqui? Primeiro, eu gostaria que vocês entendessem o seguinte: eu estou utilizando agora esta configuração do tipo mundo, tá? Se eu renderizar, a gente vê que a gente está utilizando essa. Quando nós clicamos nessa opção de seleção dos itens aqui dessa lista, vocês vão observar que o Blender atribuiu um valor 0 para esse camarada chamado mundo novo. Isso significa que não tem nada aqui no nosso projeto Blender utilizando essa configuração mundo novo. Se eu selecionar ela agora, vocês vão observar que quem ganhou 0 foi esse item aqui de cima, né? Até porque, se nós renderizarmos, quem nós estamos utilizando agora é a configuração mundo novo. E, portanto, a configuração mundo ganhou este valor 0 aqui, ok? Tá? Se fizermos novamente a inversão, nós vamos observar que quem ganha o 0 é o mundo novo. Ok, pessoal? Então, essa parte aqui eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se nós fecharmos o Blender e abrirmos novamente, uma vez que o item aqui do nosso projeto está com 0, o Blender provavelmente não vai salvar esse item no nosso projeto, tá? E quando nós fecharmos o Blender e abrirmos ele novamente, esse camarada aqui deve ser automaticamente excluído. Então vamos fazer um teste aqui só para poder evidenciar isso para vocês, tá? Eu vou aqui salvar isto. Então, acabei de salvar o nosso projeto chamado capítulo 13, tá? Vou iniciar um novo projeto, tá? Se entrarmos aqui na configuração de ambiente, nós vamos observar que não existe mais aqueles itens que nós criamos. Agora eu vou chamar aquele projeto anterior. E aí nós observamos que aquela opção que tínhamos aqui, que era o mundo novo, ela deixou de existir, certo? Fica evidenciado assim que toda vez que nós tivermos um valor 0 aqui, esses itens são automaticamente excluídos, tá? Mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer que eu vou criar um mundo novo novamente, da mesma forma que tínhamos feito antes, ok? Vou fazer aquela pequena mudança aqui, para a gente poder ter aí uma nova configuração. E dessa vez eu vou pressionar este botão F aqui. Vocês estão vendo esse botãozinho F? O que ele faz? Ele vai salvar este bloco de dados aqui no nosso projeto. Então vou pressionar isto, ok? Neste momento, este item da minha lista ganha este valor F, que representa que ele foi salvo no nosso projeto,
mesmo que a gente não o utilize, tá? Então vou selecionar aqui a opção mundo. Vocês vão ver que ele fica agora com esse Fzinho, tá? Dizendo que ele está salvo. Vou salvar aqui o meu projeto, né? Ou Ctrl S, tá? Salvei esse projeto. Vou fazer o mesmo processo. Vamos criar aqui recarregar um arquivo do zero. Vamos entrar aqui no ambiente para evidenciar para vocês que os itens não existem mais aqui. Vou carregar novamente o projeto que eu tinha salvo. Vamos renderizar. E se clicarmos aqui, nós vamos observar que o mundo novo, neste momento, ele foi carregado junto com o meu projeto, mesmo que eu não esteja utilizando ele. Vocês perceberam que ele foi salvo aí com o nosso projeto, que ele não se perdeu. Então esse botãozinho, o F, que vocês também vão encontrar aqui em materiais, tá? E diversos outros tipos de ferramentas que você encontra aí no Blender que usem esse mecanismo de montagem de listas, ok, pessoal? Eles vão estar utilizando essa opção F aqui sempre para salvar essa informação, mesmo que a gente não esteja utilizando. Então pode ser um material que não estamos utilizando em nenhum objeto, pode ser uma configuração de ambiente que não estamos utilizando no nosso projeto, enfim. Quando desejarmos não perder esta configuração, a gente pressiona o botão F e aí ele fica sendo salvo no nosso projeto. E aí você deve estar com essa dúvida agora, né? Bom, legal, eu aprendi a salvar, mas eu não quero isso. Eu quero aprender a excluir este item aqui dessa lista. E vamos dizer o seguinte, que eu esteja fazendo um projeto bastante complexo, né? Poderia estar aqui criando uma lista muito grande de materiais, e aí temos materiais que foram criados e não são mais utilizados, e também não temos mais nenhum interesse de ter essa lista de materiais. Como poderíamos estar excluindo essas listas aqui, ok? Então nós temos aqui no Blender, nessa parte aqui de cima, tá vendo onde que nós temos aqui na configuração padrão, nessa caixinha onde está todas as cenas, nós temos uma opção aqui de poder visualizar os dados órfãos. Então vamos clicar nesta opção. E o que vamos ver nesta lista são exatamente os itens que nós temos criados no nosso projeto aqui no Blender e que não estão sendo utilizados para absolutamente nada. São dados órfãos, dados que foram criados, mas que não são atribuídos a ninguém, né? Então, se abrirmos essa opção aqui, o Words, que é justamente essa lista de itens que vem da nossa configuração de ambiente, nós vamos encontrar aqui o nosso camarada chamado Mundo Novo, né? E aí nós temos essa marquinha. Essa marquinha quer dizer o quê? Que esse camarada aqui está sendo salvo com o nosso projeto, tá? Poderíamos então fazer algumas opções nele, né? Clicando com o botão direito do mouse sobre esta opção, nós teríamos uma opção aqui que é limpar o usuário virtual. O que faz essa opção? Ela simplesmente vai remover aquele flagzinho, tá? Do Blender, e isso vai tornar o nosso item novamente como uma opção que, quando fecharmos o Blender e abrirmos ele novamente, será perdida. Um item que não foi salvo pela tecla F, né? E ao mesmo tempo não está atribuído a nenhum item aqui do nosso projeto. E outra opção que nós temos, clicando novamente com o botão direito do mouse, é a opção aqui apagar. Essa opção agora sim ela vai apagar este item, ele deixa de existir, né? Se clicarmos aqui agora, o item foi removido da nossa lista e assim conseguimos limpar o nosso projeto, né? Deixar ele de uma forma mais limpa, mais organizada, ok, pessoal? Então eu aproveitei este momento que nós estamos trabalhando com o ambiente para mostrar para vocês esta pequena funcionalidade, tá? Que inevitavelmente nós vamos acabar utilizando aí no futuro, quando estivermos trabalhando aí com projetos mais complexos, ok? E agora, voltando lá na nossa configuração de ambiente, espero que vocês tenham entendido então como essa lista acaba funcionando, né? Nós criamos um item nesta lista, damos um nome a esse item
e ele vai estar carregando o quê? Todas essas configurações que estamos fazendo aqui, ok? Sempre que mudarmos uma opção aqui, ele automaticamente já está associado a essa opção mundo, né? Se clicarmos agora uma outra opção, vamos fazer uma pequena modificação e voltarmos lá, nós vemos que todos aqueles itens que nós tínhamos feito, eles foram carregados na opção mundo aqui, tá bom? Eu vou excluir então essa opção que nós acabamos aqui de fazer, tá? E agora sim vamos dar prosseguimento ao nosso entendimento aí dessas opções que nós temos na configuração dos nossos ambientes. A primeira opção, eu vou desmarcar esse céu como no papel, o céu como real, tá? E eu vou mostrar para vocês a primeira opção, que é a opção cor no horizonte, né? Essa opção aqui, ela vai estar o quê? Modificando a nossa coloração de fundo aqui do cenário do nosso projeto. Exatamente dessa forma como vocês estão vendo aí na animação, né? Temos também uma opção onde podemos estar mesclando o nosso cenário, né? Então nós temos essa janelinha aqui de previsão, tá? E nós podemos estar mesclando o nosso cenário aqui com uma outra cor, né? Então vamos pressionar essa opção aqui, céu mesclado, e aqui podemos estar definindo duas cores para a gente poder estar fazendo aí um degradê. Se selecionarmos, por exemplo, uma cor de fundo preto, vamos descer aqui a luminosidade, né? E vamos colocar aqui um horizonte um pouco mais azulado, né? Então nós teríamos aí esta opção, onde nós teríamos um degradê de cor, partindo aqui dessa parte de cima para baixo, iniciando então nesta cor e indo para esta outra cor aqui, a cor no zenite, que é essa área aqui da nossa visualização, tá? E a cor no horizonte, que é nesta área aqui mais abaixo. E se renderizarmos agora, nós vamos ter esta imagem do nosso projeto renderizado, né? Iniciando aqui em cima numa cor mais escura e indo para uma cor mais clara, exatamente como estamos vendo aqui na nossa janela de previsão e como selecionamos as duas cores nessas duas caixas de opção. E podemos também ver aí a atuação dessas cores de uma forma mais animada. Agora eu gostaria que vocês percebessem que quando fizermos esta configuração do céu mesclado, essas definições que nós temos aqui de coloração, elas iniciam aqui em cima de uma forma um pouco circular, né? Vocês observam que a parte mais escura ela está localizada aqui ao centro, assim como também aqui a parte mais clara, né? Então nós temos aí um degradê de cores mais intenso aqui nessa parte central da nossa janela, né? E menos intenso aqui nos cantos da nossa janela, né? Mesma coisa aqui no projeto, embora pelo ângulo da nossa câmera, a forma como temos objetos aqui não estejamos vendo isso direito, mas na animação será mais perceptível. Eu gostaria que vocês observassem esse pequeno detalhe, porque isso vai nos ajudar a entender agora esta outra opção que é o céu como no papel, tá? Essa opção aqui, quando clicamos nela, nós modificamos o que? Esse degradê de cores, onde nós deixamos de ter uma atuação aqui circular para uma atuação o que? Linear, né, pessoal? Então vocês estão vendo aí que nós temos na verdade um degradê de cores que é comum tanto nos cantos quanto aqui no centro, né? Nós temos aqui na verdade um degradê linear de cores. Na animação também podemos ver aí esta ação. E agora temos a opção aqui céu como real, né? Quando clicamos nesta opção, vamos desmarcar inicialmente essa opção céu como no papel, tá? O céu como no real, ele vai fazer o seguinte: quando nós fazemos uma movimentação de câmera, vocês vão observar que sem utilizar essa opção de céu como real, a nossa animação de céu ela fica estática, independente do ângulo da nossa câmera. Agora, se ativarmos a opção céu como real, vocês conseguem ver aí na animação que o céu começa a fazer esta movimentação, ok?
E aí é importante também entendermos que se ativarmos agora a opção céu como no papel, tá? Nós vamos ter este efeito agora, onde nós deixamos de ter aquele efeito circular e ao mesmo tempo o nosso horizonte, nesse momento, ele não se movimenta mais com a câmera, né? Então, essas duas opções setadas acabam criando esse efeito aqui, tá? Se desmarcarmos o céu mesclado, a gente praticamente acaba tendo aqui uma única cor, ok? E essa cor não é perceptível em nenhum momento, em nenhuma animação, porque é uma cor única, né? Então, se renderizarmos aqui, a opção céu como real acaba não tendo aí praticamente nenhum efeito mais, né? Mesma coisa se desmarcarmos o céu como no papel, ok? A opção de marcar céu como real ou não vai criar nenhuma interferência, porque ela só acaba tendo alguma ação quando estamos utilizando aí o céu mesclado, ok? Tá? Então só com essa opção céu mesclado é que podemos estar vendo alguma coisa de diferente com o céu como real. Agora temos também a nossa cor de ambiente, a cor no ambiente. E o que faz essa cor no ambiente? Essa opção cor no ambiente, ela vai acabar alterando a coloração da nossa luz de um modo geral aí, justamente no ambiente do nosso projeto. Ou seja, é uma configuração global que vai influenciar todo o nosso projeto. Então, se nós colocarmos aí um pouco de coloração nisso, vamos aumentar aqui a intensidade de luz, vamos trazer por uma cor não utilizada aí no nosso projeto, para a gente poder evidenciar bem. E agora, quando renderizarmos isto, nós teríamos este tipo de imagem, né? Então vocês observam que as cores foram praticamente influenciadas em todos os objetos. Ela só não influenciou aonde? Na nossa imagem aqui de fundo, na nossa tela de fundo. Então assim fica bem evidenciado como esse camarada aqui atua. E é interessante a gente entender que esse camarada, quando ele ganha uma coloração muito forte, ele acaba criando uma imagem muito fora de um ambiente real, né? Então, geralmente nós trabalhamos com esse camarada aí numa coloração preta. Agora, se nós gostaríamos de, por exemplo, estar suavizando um pouco as nossas sombras, de um modo geral, não gostaríamos de deixar as nossas sombras de uma cor muito negra, como está nesta caixa aqui, deixando ela um pouquinho mais acinzentada, e renderizarmos agora, a gente conseguiria ter aí uma sombra um pouco mais suavizada. Observe como ela está aqui, e agora voltando a escurecer ela novamente, veja que após a renderização, esta área aqui vai ficar muito mais escura, ok? Acho que ficou bem evidenciado. Então, quando desejarmos aí estar trabalhando um pouquinho com essa parte de sombreamento, deixar ela menos intensa, né? Um escuro, um preto menos intenso, você pode estar fazendo aí um pequeno ajuste nessa parte. Nós temos uma área aqui de exposição, que vendo aí pela animação fica bem evidente, que ela trabalha com as partes aí de iluminação mais intensa, né? E temos uma outra área aqui de amplitude, que ela vai estar trabalhando com a parte mais ali relacionada com as sombras, né? Então ela vai tornar o nosso cenário mais escuro do que realmente deveria ser, tá? Então nós temos essas duas configurações que estão mexendo aí com a parte de ambiente. Agora, vamos descer um pouquinho, vamos pular alguns itens aqui e vamos ver esse item chamado névoa, né? Então vamos ativar essa opção e aí nós temos algumas caixinhas, tá? Nós temos uma caixinha mínimo, que ela vai nos dar uma neblina, né? Uma névoa no nosso cenário com uma intensidade mínima. Essa caixa é uma caixinha global. Independente das outras configurações de início, profundidade ou altura, ela sempre vai estar elevando ou diminuindo essa névoa de uma forma global em todo o cenário.
Nós temos essa outra caixinha aqui, início, que é o ponto de início onde gostaríamos de ativar essa neblina em relação à distância aí da nossa câmera. Então ela vai acabar criando esse outro efeito aí visual na tela de vocês, tá? Nós temos outra caixinha aí que é a profundidade. Isso vai nos dar a visibilidade da nossa névoa. Então, quanto maior este valor, significa que podemos enxergar objetos mais ao fundo. Isso não quer dizer que a nossa neblina não está atuando mais à frente ou mais atrás. Na verdade, nós estamos enxergando um pouco mais dentro dessa neblina, tá? Então, é importante a gente ter aí uma ideia do que é esse campo de profundidade, porque é muito comum a gente fazer uma pequena confusão aí com a caixinha de início. O início é quando a neblina começa em relação à distância da nossa câmera, né? Então, quanto maior este valor, mais ao fundo a neblina vai ser criada. E a profundidade seria a espessura dessa neblina, mas eu acho que dessa forma fica um pouco mais claro. Então, muito espessa seria a profundidade aí em níveis mais baixos, né? Nível 0 é a profundidade mais espessa, ok? E o nível um pouco maior vai nos dar aí um pouco mais de visualização na profundidade, ou seja, a nossa neblina, nossa névoa, ela fica menos densa, né? Então, quanto mais profundo, menos densa fica a nossa neblina. A altura, ela vai nos determinar justamente a altura em relação ao ponto zero do nosso projeto, que a nossa neblina vai estar alcançando, né? Quanto maior esse valor, mais alta vai ser essa neblina, quanto menor, mais baixa, até o limite máximo 0. Não existe valores negativos, né? E o decaimento, onde nós temos aí uma opção quadrático, quadrático inverso, linear, ele vai estar determinando aí o tipo de transição usada para esmaecer a névoa. Isso significa que é justamente essa área aqui. Ele faz aí umas pequenas configurações na parte de fórmulas matemáticas que o Blender acaba utilizando internamente. Talvez aí, se a gente tornar um pouco mais intensa essa neblina, vamos tornar ela um pouco mais espessa e vamos ver se a gente consegue ver alguma diferença. Ó, quadrático inverso, renderizando. Então nós observamos aqui uma opção aqui, ó, nessa área aqui onde começa a nossa neblina, tá? Observe bem aí como estamos enxergando o nosso objeto agora, ok? Vamos mudar para quadrático, tá? E agora podemos ver aí o nosso objeto um pouquinho a coisa mais clara, né? E temos essa opção aqui linear, né? Que fica muito parecido aí com o quadrático inverso. Eu não vi muita diferença. Vamos olhar aqui nessa parte aqui de cima. Então aqui estamos nessa opção aqui linear e modificando para quadrático inverso agora. Nós teremos uma atuação um pouco mais aqui, um pouco mais forte nessa opção quadrático inverso. Enfim, são pequenas alterações, não muito perceptíveis, né? Nós temos uma atuação aqui na luz, né? Você tem um azul mais intenso aqui na parte central, nesse quadrático inverso. Vamos olhar agora no quadrático. Não vejo muita diferença não, sinceramente não é nada assim tão perceptível assim, tá? Enfim, são opções, são fórmulas matemáticas que o Blender utiliza para poder estar fazendo este cálculo, né? Então, a opção padrão disso daqui é a opção quadrático, tá, pessoal? Então, não vejo ali muita utilidade nesse campo, muita diferença. Pode ser que de repente, utilizando aí uma luz de fundo, alguma outra opção, a gente encontre aí alguma diferença um pouco mais evidente, né? De qualquer forma, nós conseguimos visualizar alguma coisinha aí na mudança dessas opções, ok? Matamos essa opção de névoa. Vamos agora para a opção oclusão do ambiente.
Essa opção oclusão de ambiente, ela tem um camarada aqui, um campo fator, que é a intensidade disso, tá? E nós temos dois modos, o modo adicionar e o modo multiplicar. O modo adicionar ele vai estar ajudando aí um pouco mais na intensidade da iluminação do nosso projeto, enquanto que o modo multiplicar ele vai estar trabalhando de uma forma um pouco mais inversa, né? Quanto maior o fator, mais escuro vai ficando aí o nosso objeto. Então, são algumas opções utilizadas aí na parte de configuração da luz de um modo geral no nosso projeto, né? Temos também aqui a opção iluminação do ambiente, né? Onde nós temos um campo energia e ele atua em conjunto com textura de céu, cor do céu e branco. Como ainda não falei nada sobre textura de céu, eu vou mostrar para vocês as opções cor do céu e branco. Então vocês estão vendo aí na animação essas duas opções, branco e cor do céu, atuando de forma paralela para a gente poder evidenciar um pouco melhor aí as diferenças delas, né? O branco ele vai estar puxando para uma luz branca mais intensa. Já a opção cor do céu, ele vai estar aplicando essa cor que nós definimos como plano de fundo do nosso cenário, atuando de uma forma um pouco mais intenso nessa parte de reflexão aí da luz pelos objetos, né? Ela é menos perceptível em relação à cor branca, mas vocês conseguem ver aí no projeto uma pequena mudança nas cores, ok? E assim terminamos então essa parte aqui de iluminação do ambiente. A iluminação indireta, ela não vai estar funcionando se nós não modificarmos o nosso método de coleta para o tipo aproximado, tá? Então vamos mudar inicialmente essa opção aqui para aproximado. E agora sim nós podemos estar vendo como essa iluminação indireta funciona. Ela atua da reflexão da luz de objetos que têm iluminação própria, tá? Então você cria, por exemplo, um material de um objeto com emissão de luz e essa opção fator vai estar modificando essa reflexão da luz que parte aí deste objeto. Então a gente consegue ver nesse campo aqui fator como na animação a modificação desse campo vai estar atuando no nosso projeto. Já esse outro campo aqui, que é o campo de rebatimentos, é a luz batendo num objeto e rebatendo para outro objeto. Então a gente consegue ver aí nesse cantinho entre a nossa parede e o piso, né? Vocês conseguem observar aí que há uma pequena mudança quando ativamos o valor deste campo aí. Então nessa parte aqui de iluminação indireta, nós conseguimos evidenciar aí quais são as implicações destes campos no nosso projeto tridimensional. Se não estivermos aí utilizando um objeto com emissão de luz, alguma coisa do gênero, a gente acaba não conseguindo ter nenhuma noção do que este campo aí pode estar modificando no projeto, tá? Então eliminamos esta opção aqui. E agora vamos para a última parte, que é os métodos de coleta, né? Os métodos de coleta, eles só vão funcionar se a gente estiver utilizando aí uma dessas opções, tá? Oclusão do ambiente, então ele só ativa se estivermos com essa opção aqui ativa. Iluminação do ambiente, tá? Também nós temos as opções aqui, tá? E também a opção aqui de iluminação indireta, né? Lembrando que a iluminação indireta só trabalha com o método aqui aproximado. O outro método, que é o traçador de raios, ela não vai estar funcionando, ok? Então nós vamos associar agora com a oclusão do ambiente, que a gente consegue ter aí uma demonstração melhor de como isso funciona. Primeiro vamos entender qual é a diferença entre traçador de raios e o método aproximado, tá? O traçador de raios, ele vai nos dar mais qualidade no nosso projeto, né? E se temos uma maior qualidade, teremos mais tempo de processamento, ou seja, o computador precisa estar calculando um pouco melhor essa parte de iluminação, reflexos, sombras, né? Todos esses fatores ali.
para dar uma qualidade maior. Já o método aproximado, ele é um método mais rápido, porém perdemos um pouco mais de qualidade no nosso projeto. Então temos essas duas opções. E esses dois métodos aqui, eles vão estar trabalhando ou influenciando melhor quem? As sombras que os objetos vão estar produzindo aí no nosso cenário. Então o traçador de raios é um método melhor, ele vai ter alguns campos de configuração, como atenuação, decaimento, com um campo de configuração força, então nós temos nessa caixinha de amostragem uma opção onde definimos QMC constante. Ele é a melhor opção em termos de qualidade, mais qualidade, maior tempo de renderização, tá? E ele vai estar trazendo aí uma opção de configuração de amostras, que é a quantidade de amostras de raios. Quanto maior isso, melhor vai ser a qualidade, maior vai ser o tempo gasto também. Nós temos o QMC adaptativo, que é uma opção mais rápida. Ela também tem a configuração de amostras, tem uma configuração de ajuste e uma configuração de adaptar a velocidade, né? Então essas três opções aqui em conjunto vão estar aí modificando um pouco a qualidade dessa nossa sombra, tá? Nós temos a outra opção, que é a tremulação constante, que é o método mais rápido, né? Porém ele vai fornecer aí uma quantidade maior de ruídos, tá? Ou seja, dependendo desta configuração, nós podemos ter aí um resultado pouco insatisfatório. E agora temos também a opção aproximado. Essa opção aqui, ela é mais rápida, só que mais imprecisa nessa parte aí das sombras, né? Então nós temos também uma opção de atenuação de decaimento, que é a distância que será utilizada para atenuar as sombras. Nós temos a configuração disso através desse campo força, e temos também alguns campos aí na parte de amostragem, né? Nós temos aí o número de passos, que vai ajudar a reduzir a sobreoclusão, e temos também um outro campo que define um erro aceitável, né? Então valores mais baixos neste campo tornará o nosso processo de renderização mais lento, mas com uma maior qualidade. Quanto mais alto este valor, menos qualidade e mais rápida é a renderização do nosso projeto, tá? Nós temos aí uma opção cache de pixels. Essa opção cache de pixels, ela vai nos ajudar apenas na performance. Então eu fiz aí um comparativo de duas imagens, uma utilizando o cache e outra não utilizando o cache. Vocês observam que não há nenhuma mudança na imagem, mas nós ganhamos uma boa performance quando utilizamos essa opção de cache de pixels. Então ela serve única e exclusivamente para performance. E por último, um campinho de correção, onde poderemos estar determinando uma correção alternativa para sobreoclusão quando temos objetos mais próximos da nossa câmera, tá? Então é um pequeno detalhe, não muito perceptível, que vai estar aí ajudando a gente a fazer um pequeno ajuste. Então agora já aprendemos a estar trabalhando com todos esses campinhos aqui de configuração do nosso ambiente, né? Vamos fechar aqui, vamos tirar a oclusão, renderizar, legal. Agora vamos aprender a aplicar uma textura de plano de fundo aqui para o nosso ambiente, tá? Como é que a gente pode fazer? Então, com essa opção aqui de ambiente selecionada, onde estamos trabalhando com o item mundo, vamos clicar diretamente na opção aqui de seleção de texturas, né? Aquilo que nós aprendemos já alguns capítulos atrás na nossa ferramenta aí do Blender, né? E vamos criar um novo tipo de textura. Eu vou selecionar aqui um tipo de textura procedural. Vamos colocar aqui a opção estuco, ok? Se nós renderizarmos neste momento,
nosso projeto já está apresentando aí alguma diferença, né? Ou seja, essa textura já está começando a influenciar o nosso plano de fundo. Agora poderíamos estar configurando isto, ativando esta opção horizonte, onde neste momento esta cor definida aqui ela começa a atuar no nosso plano de fundo. Poderíamos colocar então uma cor branca e aí poderíamos ter alguma coisa simulando nuvens no nosso plano de fundo. E também poderíamos fazer com essa mesma opção um céu estrelado. Para isso nós poderíamos modificar essa opção estuco para estampado. Nós poderíamos diminuir o tamanho da nossa base para algo próximo de 0,001, por exemplo, né? Agora nós observamos que nós temos muito ruído ainda aqui, então vamos diminuir isso. Como é que nós poderíamos fazer? Poderíamos pegar aqui nessa opção aqui de cores, tem um camarada chamado gradiente de cores. Então poderíamos marcar este camarada aqui. Poderíamos diminuir um pouco esta margem de cores, né? Desta forma aqui. Então vocês observam que o nosso ruído aqui ele já está diminuindo, ok? Vamos renderizar agora. Olha, já temos um céu bem melhor, bem mais estrelado, né? Poderíamos talvez aumentar um pouco mais isso daqui, talvez 0,01, quem sabe, tá? Então as nossas estrelas ganhariam aí um tamanho um pouco maior. Enfim, nós poderíamos estar aí fazendo diversas configurações de modo que o nosso projeto tenha um cenário mais próximo daquilo que gostaríamos de estar mexendo, né? Poderíamos também escurecer um pouco mais, né? Vamos diminuir um pouco essa intensidade aqui do azul, deixando um pouco menos intenso, né? E aí teríamos um céu um pouco mais interessante. Enfim, o objetivo disso tudo é mostrar para vocês que a gente consegue estar aqui aplicando uma textura na imagem de fundo do nosso projeto. E com esta textura nós podemos então estar fazendo aí diversas configurações para chegarmos o mais próximo daquilo que desejamos ter no nosso projeto, tá bom? E com isso eu acredito que nós concluímos tudo aquilo que eu precisava estar passando para vocês no nosso curso básico de Blender sobre ambientes. Assim eu entendo que nós terminamos o nosso aprendizado sobre ambientes no mundo Blender. Na próxima aula vamos aprender a trabalhar com câmeras, então vamos ter bastante coisas aí interessantes e necessárias para aprendermos na ferramenta Blender. Agradeço a sua presença aqui até o final. Pessoal, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Para aqueles que chegaram agora no curso, não esqueçam que aqui no canal AFR 2010 nós temos aí diversos capítulos já criados. Então se inscrevam no meu canal, que sempre que eu estiver publicando um novo vídeo, um novo capítulo, você vai estar sendo avisado. Muito obrigado, um abraço e nos veremos então no próximo capítulo, onde vamos aprender a trabalhar com câmeras.